Olá, pessoalzinho do canal Sala de Aulas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo de notícias. Já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Inclusive você que está aí me ouvindo do nosso podcast pelo Spotify. Vamos lá? Então, para as notícias da semana, do dia, vamos conversar um pouquinho aqui sobre elas. Olha só, temos aqui, lembra, pessoal, nada como um dia após o outro. Pois é. Lembra do velho da van? É, aquele mesmo, o tal do Louro José, que a gente chamava lá em 2022. Aquele que era amiguíssimo de Jair Messias Bolsonaro, ali, ó, que emprestou até o estacionamento das suas lojas, contam os passarinhos, para que os bolsonarentos dormissem lá, acampassem, tomassem água, enfim, se abastecessem, inclusive carregando seus celulares. Tamanho era a devoção e o amor que Luciano Hang tinha pelo fascista Jair Messias Bolsonaro. Pois é, eis que o tempo passou, eis que o presidente Lula ganhou a eleição, eis que o presidente Lula tomou posse, eis que o presidente Lula está completando 90 dias de governo, e eis que hoje o discurso de Luciano Hang é outro totalmente diferente daquele do ano passado. Mas nós sabemos o que Luciano Hang fez nos verões passados, não é mesmo? Olha só, notícia aqui da revista Fórum.com.br. Luciano Hang dá as costas a Bolsonaro e parabeniza Lula e arranja um novo inimigo com essa atitude. O empresário conhecido como Velho da Havan deu as costas ao ex-presidente Bolsonaro, de quem foi fervoroso apoiador. Ao mesmo tempo, desejou sorte ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, de quem foi crítico odioso durante anos e anos. Luciano diz que agora não quer mais saber de política. O velho da Havan está sendo repaginado. Nessa nova fase, já se aproximou de sindicalistas e elogiou as políticas de crescimento da China, inclusive, dizendo que em 1993 a China era um país pobre quando ele lá esteve, e que hoje é um país rico porque deixou as pessoas trabalharem. A sua rede ganhou muito, mas muito, com o governo de Lula e Dilma. Para vocês terem uma ideia, segundo aqui o portal da revista Fórum, eram 5 lojas que o velho da Havan possuía em 2002, governo Lula. E, aliás, governo Fernando Henrique Cardoso, né? E terminou o ano de 2014 com 86 lojas. Não se engane quem acha que ele abandonou de vez a sua personalidade estranha, renhida. Hang já elegeu um novo inimigo no lugar da esquerda e do PT. São as e-commerce asiáticas, que chegam com força no mercado brasileiro e são classificadas por ele como contrabandistas digitais. Lógico, né? Para ele, Luciano Hang, não interessa essas e-commerces digitais, né? Que elas lucrem, porque é tirar dinheiro dele, né? É deixar de lucrar, porque as pessoas deixariam, teoricamente, de comprar na loja dele para ir comprar na e-commerce. Hang liderou no ano passado um grupo de empresários que entregou à cúpula do governo, senadores da PGR, um pedido formal de taxação de plataformas estrangeiras, denunciando uma concorrência desleal em importações. A proposta entrou na pauta do governo Lula e pode ser contemplada na reforma tributária em discussão no Congresso. Ao mesmo tempo, o empresário se tornou também um forte aliado de Lula no combate à alta da taxa básica de juros, que mais do que dobrou nos últimos 4 anos de governo Bolsonaro. Abre aspas, a verdade é que no patamar em que os juros estão agora,
com a taxa Selic de 3,75% e juro real de 8%, ninguém vai querer investir no Brasil, mas são necessárias uma série de condições para a queda, disse o velho da Havan, né? Quem não o conhece, que o compre, né? Na verdade, quando a água bate, né, no bumbum, aí as pessoas rapidinho mudam de ideia, né? Ou seja, quando um grande empresário, porque ele é um grande empresário, começa a perder dinheiro, aí, meu querido, não tem líder que aguente, né? Ele troca de líder, troca de lado rapidinho, tá? Vamos aqui à próxima notícia. Direito à informação correta, por Paulo Pimenta. Ministro da SECOM criou o site Brasil Contra Fake, e nele as pessoas encontram respostas para algumas das principais fake news espalhadas sobre a atuação do governo federal. É falsa a informação de que vacinas contra a Covid causam mal súbito. Como é falso que houve morte por miocardite em decorrência de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. É falso que Lula decretou o fim dos aplicativos de entrega e é falso que o ministro da Justiça tenha encontrado com traficantes no Complexo da Maré. É falso que a cantora Ludmilla captou 5 milhões da Lei Rouanet e é falso que o governo Lula fará cortes no Bolsa Família, programa que ele mesmo criou. Assim como é falso, a mentira é fake news. Diariamente somos soterrados de informações falsas, manipuladas, enganosas, feitas justamente para deturpar, confundir e promover o caos, não importa as custas de quem. No Brasil, como o resto do mundo, as fake news são um problema social gravíssimo. E, diante dessa realidade, a SECOM, Secretaria de Comunicação Social, criou o site Brasil, hashtag Brasil Contra Fake, uma plataforma que esclarece e combate, né, a desinformação muito específica, e para contrapor as mentiras absolutas em torno de questões concretas e objetivas. Mentiras que têm sido bastante divulgadas, principalmente no meio político, e causado muito danos à saúde dos brasileiros, né? E também à sociedade como um todo. Segundo aqui Paulo Pimenta, é papel do governo da segurança e transparência à população sobre políticas públicas que afetam milhares de brasileiros e brasileiras, bem como sobre atos de ações de seus representantes institucionais. O site propõe a informar os fatos acerca de temas e programas referentes ao governo federal. Portanto, colhemos informações seguras para esclarecer e informar corretamente a população. Brasil Contra Fake é uma ação com presença em rádio, TVs e internet dentro de uma estratégia de comunicação continuada. Para hospedar todas as peças da campanha, foi criado o site gov.br/Brasil Contra Fake. Nesse endereço, as pessoas encontram respostas para as principais fake news que estão espalhadas sobre a atuação do governo Lula, além de dar dicas de como identificar e denunciar as fake news nas redes digitais, né? Isso é muito bom, tomara que essa campanha dê muito certo, que esse site aí bombe, porque realmente esse combate à desinformação nos causa muito mal, né? Muitos males sociais, muitos males econômicos até, né? E intelectuais. Precisamos urgentemente nos livrar dessa praga que é a disseminação das fake news. Seguindo aqui, e o Boulos, hein? O nosso querido Boulos aqui vai recorrer de decisão que proíbe barracas para moradores de rua. Já o prefeito aqui de São Paulo elogia a retirada das barracas de moradores em situação de rua
das praças da cidade e faz pior, né? A aparofobia do prefeito daqui da cidade de São Paulo é uma coisa gritante. Vocês acreditam que agora eles estão, inclusive, cercando com grades não somente as praças, mas qualquer, qualquer espaçozinho pequeno que tenha matinho e uma árvore, tá? Canteiros, né, como se diz, é um absurdo total. E aí não dá um emprego para o povo, não dá condições para que o povo tenha moradia digna, né? Não dá um abrigo decente para aquelas pessoas e simplesmente querem o quê? Que elas desapareçam como fumaça. E Guilherme Boulos, eleito deputado federal mais votado aqui da nossa cidade, do nosso estado, está aí junto com o padre Lancelotti, lutando, né, como sempre, em prol dos pobres. Deputado federal e pré-candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, afirmou em nota que recorrerá da decisão da prefeitura da capital paulista de retirar barracas e pertences de pessoas em situação de rua. Abre aspas, a questão dos sem-tetos precisa ser resolvida de maneira estrutural e não com o uso de violência para tirar o pouco que sobrou de quem já perdeu ou de quem não tem quase nada, disse Boulos. O prefeito Ricardo Nunes, atual, né, do MDB, comemorou nesta sexta-feira uma decisão do TJSP que suspendeu uma liminar que proibia a ação da prefeitura de retirar barracas em vias e calçadas das cidades durante o dia. A decisão havia sido expedida em fevereiro a partir de uma ação movida por Boulos contra a destruição e confisco das coisas de quem não tem onde morar. Muito importante essa decisão do TJSP, que caça a liminar onde seu autor, o Boulos, defende as barracas nas ruas e nas calçadas de São Paulo. Rua não é endereço, disse o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Perfeito, Ricardo Nunes. Realmente, rua não é endereço. Mas o que fazer com essas pessoas? Matá-las? Jogá-las fora? Despejar no esgoto? Despejar no rio Tietê, no rio Pinheiros, que, diga-se de passagem, está bem poluidíssimo, né? O que a gente faz com essas pessoas? Elas são seres humanos, elas precisam de casa, elas precisam, sim, de alimentação, de trabalho, elas precisam de dignidade. Mas se o poder público não é capaz de lhes fornecer isso, o correto seria, pelo menos, deixá-las em paz, no lugar onde elas conseguem arrumar para passar a noite, né? E o dia. Boulos rebate a afirmação de Nunes e alega ser um absurdo o fato da prefeitura considerar que a produção sem teto viva nas ruas, que a população sem teto viva nas ruas por vontade própria, né? Porque o Ricardo Nunes, ele faz parecer que as pessoas estão lá porque querem, né? Simples opção. Não, não é simples opção. Elas estão ali justamente porque não tem opção nenhuma, né? Não tem nenhuma outra opção. Prova disso é que a conta da própria prefeitura não fecha. Há cerca de 20 mil vagas em abrigos para uma população de mais de 48 mil pessoas da capital paulista, completa o deputado federal Guilherme Boulos. Frente a isso, o parlamentar garante que vai recorrer à decisão judicial que cassou a liminar e que continuará lutando pela dignidade da população em situação de rua. Realmente é um absurdo, né? Tomara que o Boulos consiga reverter essa situação na justiça o quanto antes. Afinal, uma das pautas, né, de promessa da campanha do Guilherme Boulos foi exatamente tomar conta da população em situação de rua, né? E quem votou no Boulos votou consciente disso, né? Eu sou uma dessas mais de 1 milhão, né, que votou em Guilherme Boulos. A gente espera que o nosso deputado tome as melhores decisões e consiga, na justiça, reverter este problema, certo? Vamos, então, para a próxima notícia, mas antes eu peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, trazer mais um amigo, porque você sabe que é muito difícil da gente manter um canal de esquerda no YouTube. Essa plataforma, ela já é muito antiga, né? Geralmente, quando a gente chega nas plataformas primeiro, a tendência é que a gente cresça
primeiro também, né? E aí aqueles que vão chegando depois vão tendo maiores dificuldades de crescimento. É o meu caso, né? Eu só cheguei há 4 anos atrás, né? Então precisa-se de uma força total aí de vocês, né? Se cada um dos meus 1.721 inscritos trazerem mais uma pessoa, seremos 4.000, né? mais de 3.500 pessoas. Então, eu sou péssima de conta de cabeça. 7,714 vai 3,400, né? 3.500 aproximadamente. Então, assim, se cada um de vocês, né, me ajudar compartilhando, se inscrevendo no canal, trazendo mais pessoas, a gente cresce, né? Cresce mais um pouquinho. Então, como já é difícil, eu peço essa ajuda aí para vocês, tá? Também podendo ajudar no Pix 252-791-61802. Qualquer quantia já me é muito cara, tá? R$ 1, 2, 3, 5, 10, 15. Qualquer quantia que você puder já me ajuda bastante, tá? Eu já fico bem feliz, porque é uma valorização do meu esforço, do meu trabalho. Vamos à próxima notícia, então. Datafolha, Lula tem 38% de aprovação após 3 meses de governo. Notícia aqui da Brasil de Fato. Vamos ver aqui. O presidente completa 90 dias de mandato com avaliação positiva. Diz aqui como é que é? Brasil de Fato, né? Deixa eu ver aqui uma coisa, pessoal, porque eu acho que eu apaguei um dos sites aqui que eu estava vendo. Aqui, ó. Aqui, achei. Vamos aqui, apaga esse aqui, ó. Diário do Centro do Mundo, atualizado agora às 16h04, diz que Datafolha dá 61% de aprovação quanto ao comportamento do presidente Lula na presidência da República, tá? E aí, aquela outra que eu estava lendo era do Datafolha com relação à aprovação do governo em si, né? Mas nós vamos ver já já. Olha aqui, a maioria dos brasileiros aprova o comportamento de Lula no cargo até aqui. É o que mostra a pesquisa divulgada neste sábado, dia 1º, que entrevistou 2.028 eleitores em 126 cidades do país, entre quarta e quinta-feira. A margem de erro ficou em 2 pontos para mais e para menos. Segundo o levantamento, 61% da população acha que Lula sempre ou quase sempre se comporta como deveria na presidência. De acordo com 37% das pessoas que responderam à pesquisa, Lula se comporta adequadamente o tempo todo, e 24% disseram que o bom comportamento de Lula é quase sempre. Já 20% dos entrevistados acham que ele não age de forma condizente com o cargo. Esses 20% aqui, pode ter certeza, os bolsonaristas, né? Os ferrenhos, né? 20% os bolsonaristas. Diz que Lula não age de forma condizente com o cargo na maioria das oportunidades, e outros 18% dizem que ele nunca o fez. Olha só. Outros 2% não quiseram responder. Ainda de acordo com a pesquisa Datafolha, Lula chega aos 90 dias de mandato com aprovação superior à de Bolsonaro no mesmo período de 2019. 38% responderam que aprovam o governo Lula como um todo, né? A pesquisa que eu estava começando a ler ainda há pouco. E enquanto a aprovação do Jair Bolsonaro na mesma época, no mesmos 90 dias de governo, lá em 2019, era de apenas 32%, tá? Aí aqui eu venho para complementar esses dados que no Brasil, de fato, está dando bem melhor, assim, mais explicadinho. Vamos ver aqui. O índice de aprovação é melhor, o índice de aprovação de Lula, né, agora dos 90 dias, é melhor do que o de Jair Bolsonaro, que teve 32, de ótimo e bom, nesse mesmo tempo de mandato, em 2019. E a aprovação de Lula é similar ao aprovado os primeiros 90 dias de outros presidentes, como, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, que tinha 39% em 95%,
Fernando Collor de Mello, que tinha 36% em 90, e Itamar Franco, que tinha 34% em 92. Lula só perde para a avaliação dos 90 dias dele mesmo, tá? Nos primeiros mandatos, né? Lula ficou abaixo da sua própria avaliação em 2003, quando tinha 43% de ótimo e bom, e de Dilma Rousseff, que tinha 47% no mesmo período de mandato do governo. A comparação, porém, é imprecisa, uma vez que Lula está na frente pela terceira vez no comando do país. Um fato que não podemos esquecer é inédito na nossa história. 51% dos entrevistados avaliam que Lula fez menos do que poderia ter feito nesses 90 dias, enquanto 18% acreditam que ele fez mais do que poderia nesses 90 dias. E 25% disseram que entregou tudo o que estava sendo esperado para os 90 dias. Eu estou nesses 25%. Quando perguntado sobre suas expectativas para o futuro governo, 50% das pessoas disseram acreditar que Lula fará um governo ótimo ou bom. 27% esperam um governo regular e 21% esperam um governo de ruim ou péssimo. O Instituto entrevistou 2.208 eleitores entre os dias 29 e 30 de março em 126 cidades, e, como eu já disse, a margem de erro é de 2 pontos para mais e para menos, tá bom? Vamos seguindo aqui para o final, tá? As lives sempre com 30 minutos, eu estou com 21 minutos e 50. Vamos lá. Ministério Público troca procurador do caso Moro PCC. Gente, esse negócio está ficando cabuloso, tá? Olha, a Gabriela Haddad, que não fazia parte do processo, agora já faz. É o Sérgio Moro, que não aparecia lá no começo do processo, agora já aparece. E agora, pasme, né? Em final de semana, não parece Lava Jato? Em final de semana, né? Resolveram trocar o procurador do caso, tá? Além de uma juíza incompetente para julgar, o caso agora está nas mãos de outro procurador, pois o anterior disse que não houve crime contra Moro. Olha só que suspeito, né? Cada vez que mexe, fica mais fedorento, né? Que coisa horrorosa. Um novo procurador da República vai assumir a investigação sobre o suposto plano do PCC para sequestrar o senador Sérgio Moro, reforçando suspeita de armação no caso. Gente, toda vez que eu ouço a palavra senador Sérgio Moro, eu fico me perguntando o que aquele povo tinha na cabeça para votar numa desgraça dessa, né? Pelo amor de Deus. Não precisa responder, que eu já sei o que tinha, né? Estou só aqui confabulando. De acordo com o Estado de São Paulo Jornal, depois de pedir o arquivamento do inquérito na esfera federal e sugerir a transferência do caso para o Ministério Público de São Paulo, o procurador José Soares foi substituído pelo colega Adrian Pereira Ziemba, que disse que é mourista até a raiz dos cabelos. Abre aspas aqui, ao manter a investigação na Procuradoria de Curitiba, a segunda Câmara da Coordenação de Supervisão de Revisão Criminal do Ministério Público Federal, deixou expresso que Soares poderia pedir, com fundamento em sua independência funcional, a designação de outro membro do Ministério Público para conduzir o inquérito. O pedido dele também foi negado pela juíza Gabriela Haddad, substituta da 9ª Vara Federal Criminal de Curitiba, informa a reportagem. Continua afirmando: quanto mais se mexe, mais cheiro de armação parece, né? É complicado. E depois é o Lula que estava errado em dizer a frase da armação, né, minha gente? Seguindo aqui, Lula participa da posse de Dilma no Banco dos BRICS no dia 13 e se encontra com Xi Jinping um dia depois da posse da Dilma, tá? Então, a nossa querida Dilma, né, que já assumiu aí a presidência dos BRICS, Lula vai até a sua posse.
Ex-presidente Lula embarca para a China no dia 11, já que foi adiada, né, a viagem em decorrência da pneumonia que Lula estava tendo agora na última semana. Dia 11 de abril, então, ele embarca para uma visita que incluirá uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping, informou nesta sexta-feira o Palácio do Planalto, viagem remarcada após Lula ter sido diagnosticado com pneumonia leve a semana passada. Segundo o Planalto, Lula deve se encontrar com Xi Jinping no dia 14. Antes disso, desembarca no dia 12 em Xangai, onde participa no dia 13 da cerimônia oficial de posse da ex-presidente Dilma Rousseff como nova chefe do New Development Bank, o Banco dos BRICS, sediado na cidade chinesa. No mesmo dia 13, segue para Pequim. A intenção de Lula é manter a maior parte da agenda programada para a viagem, que seria essa semana, com assinatura de pelo menos 20 acordos entre os dois governos, de acordo com fontes com conhecimento dos planos. As agências com empresários, aliás, as agendas com empresários brasileiros, no entanto, não vão ocorrer, uma vez que boa parte deles manteve a viagem no cronograma original, mesmo sem Lula, e diversos acordos privados já foram assinados. Olha só, né? Para aqueles que estavam dizendo, né, que o Estado brasileiro iria pagar, né, as passagens desses empresários, está aí a maior prova, né? Eles foram, né, mantiveram aí o seu cronograma oficial, não foram com Lula, né, e pagaram do seu próprio bolso as suas despesas, né? Aqui é governo Lula, meu querido. É fazendo L, com muito orgulho. Vamos lá. Deve ser mantido o rito de visitas de Estado no encontro com Xi Jinping, com o primeiro-ministro chinês Li Qiang, e uma visita à Assembleia Nacional Popular, que é o congresso daquele país. Também deve acontecer a visita à fábrica da Huawei, a gigante chinesa da área de telecomunicações e um dos principais alvos dos boicotes norte-americanos na área. Tá? Então, vamos lá. Boa viagem para o nosso presidente Lula, que tudo dê certo, porque essa viagem para a China nos é muito, muito importante, tá? Para que a gente surja daí grandes acordos. A vida do Brasil daqui para frente pode mudar muito se tudo der certo nessa viagem de Lula, tá bom? E vamos lá, ainda tenho 3 minutinhos. Vou aqui terminando. Depois de prender Lula ilegalmente por 580 dias, Moro acusa o presidente Lula de discurso de ódio. Olha só que sacripantas, né, esse fulano, né? Ex-juiz suspeito atacou o presidente da República um dia depois de ser desmoralizado pelo Papa Francisco. Durante a participação no Brasil Conference at Harvard e MIT, em Boston, nos Estados Unidos, o ex-juiz, considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal e agora senador, defendeu Bolsonaro, que novidade, e proferiu ataques a Lula. Moro disse que, apesar das críticas ao governo de Bolsonaro por disseminação de fake news, é o governo Lula que propaga discursos de ódio. E com referência àquela fala de Lula, quando Lula disse, né, ao ser indagado sobre o Moro e o PCC, Lula falou que achava que era armação, né? E olha, minha gente, se não for armação, como diz aquele outro, né, tem joelho de porco, nariz de porco, cabeça de porco, pata de porco, se não for porco, então é feijoada, né, Sérgio Moro? Pelo amor de Deus. Gente, é isso. Agradeço aí a você, tá bom? Por me assistir, por me dar atenção. É muito importante ter você aqui. Olha, você não sabe o quanto que eu te agradeço, tá bom? Pontualmente, dentro dos 29 minutos e 30 segundos, eu me despeço aqui de você pedindo mais uma vez o teu like, o teu compartilhamento, a tua inscrição, que você traga mais amigos para cá, tá bom? Para que a gente possa deixar este canal aqui ser uma luzinha, né, de educação, de história, de política. Não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior, tá bom? Até o próximo vídeo. Boa noite, podendo me ajudar no Pix,
252-791-61802. Qualquer quantia já me deixa, assim, muitíssimo feliz, tá? Cheiro e até o nosso próximo encontro. Tchau!